convidamos o senhor Marcelo Gil, primeiro palestrante desta manhã, para abordar o tema Evangelização na Infância e Juventude. Marcelo Freitas Gil é professor, doutor em educação, historiador, palestrante espírita, escritor, autor do livro O Movimento Espírita Pelotense e Suas Raízes Sócio-Históricas e Culturais. É trabalhador e presidente da Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade da cidade de Pedro Osório. Com a palavra, o nosso primeiro palestrante do seminário, o nosso amigo Marcelo Gil. Bom dia a todos e a todas. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui na manhã de hoje, cumprimentar a Liga Espírita Pelotense, o órgão de unificação do movimento espírita de Pelotas e na nossa região, na figura da nossa presidente, agradecendo ao convite para estarmos aqui nesta manhã, falando sobre a questão da evangelização na infância e juventude. Então trago aqui a proposta de fazermos uma reflexão sobre este tema. Se outra pessoa que viesse apresentar o mesmo tema, certamente chamaria atenção sobre outros pontos, né? Isso é normal. Eu trago aqui uma proposta de nós refletirmos sobre aquilo que eu considero nesse momento importante a esse respeito. Porque nós vivemos hoje, atualmente, um verdadeiro descompasso entre a evolução intelectual e a evolução moral. Nós sabemos, a doutrina espírita nos ensina que, como espíritos que somos, evoluímos em dois quadrantes a fim de atingirmos a perfeição: o quadrante intelectual e o quadrante moral. Para chegarmos à perfeição, que é o destino de todos nós, precisamos evoluir por esses dois caminhos, o intelectual e o moral. E atualmente nós vivemos um verdadeiro descompasso a esse respeito, porque a nossa evolução intelectual nos últimos anos, nos últimos séculos, tem sido muito acelerada, enquanto que a nossa evolução do ponto de vista moral nem tanto. E isso nos gera uma série de problemas, entre eles a questão do chamado vazio existencial, que faz com que, por exemplo, a depressão seja uma das principais doenças no mundo hoje. É claro que a depressão não tem como causa apenas a questão do chamado vazio existencial, mas esse vazio existencial existente em muitas pessoas, sobretudo em jovens, vem causando índices alarmantes, por exemplo, de suicídio. Nós estamos encerrando o Setembro Amarelo, o mês destinado ao debate em relação à questão do suicídio, e nós sabemos que em alguns lugares do mundo o suicídio está entre as principais causas de morte entre jovens, o que é extremamente preocupante e ao mesmo tempo nos remete à necessidade da evangelização como uma proposta educativa. Então, nós, para analisarmos a questão da evangelização na infância e da juventude, precisamos inicialmente compreender que no contexto da doutrina espírita, a evangelização contempla o estudo e a prática do Evangelho à luz do Espiritismo. Ou seja, de acordo com a visão espírita, a evangelização não se restringe única e exclusivamente ao estudo do Evangelho. É o primeiro ponto sobre o qual eu chamo a atenção, porque a palavra, o termo evangelização, leva muitas pessoas a acreditar que a evangelização se esgote
única e exclusivamente no Evangelho. E de acordo com a proposta da doutrina espírita, evangelização no contexto do Espiritismo contempla o estudo do Espiritismo para que se possa estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita e praticá-lo. Portanto, a evangelização no contexto da doutrina espírita implica na prática daquilo que aprendemos. Então, evangelizar, de acordo com a proposta do Espiritismo, vai muito além de simplesmente se contar histórias bíblicas, porque contempla compreender as histórias que são contadas e contempla também algo fundamental: colocar em prática na família, no contexto social, fora da casa espírita inclusive, aquilo que nós aprendemos. Tem algo sobre o qual eu me preocupo bastante no movimento espírita. Nós, por vezes, nos vangloriamos muito do quanto nós estudamos. Nós nos reunimos muito para estudar, como estamos reunidos aqui durante todo o dia. Isso é uma prática constante no movimento espírita. Não sou contra isso, tanto é que estou aqui, participando de um seminário juntamente com vocês. No entanto, meus amigos, nós não podemos, em hipótese alguma, permanecermos só no estudo. É necessário praticar. Ser espírita é colocar o Evangelho em prática, não é só estudar o Evangelho. E nós, por vezes, ficamos muito ligados única e exclusivamente na questão do estudo. Enchemos a boca, como dizemos popularmente, para falar que nós espíritas entendemos de fato o Evangelho, como se os outros, nas outras religiões, não entendessem. Nos vangloriamos do quanto estudamos, das turmas de estudo das quais participamos, dos seminários e dos congressos que frequentamos. Nós sabemos que isso é importante, mas também sabemos que a verdadeira prática do espírita é a de colocar em prática aquilo que nós também aprendemos nos encontros, nos grupos de estudos que frequentamos. Então é um cuidado muito grande que se tem que ter, porque a proposta da evangelização espírita engloba, em primeiro lugar, o estudo do espiritismo em todos os seus aspectos, para que a gente consiga compreender a proposta do Evangelho, porque uma das missões da doutrina espírita é justamente a de colocar os conhecimentos do Evangelho ao alcance de todos, de forma simples, de forma razoável, de forma que as pessoas possam compreender, porque nós sabemos que Jesus ensinava grande parte das vezes através de parábolas que foram mal interpretadas ao longo do tempo, mal compreendidas ao longo do tempo, foram relegadas muitas vezes a um segundo plano ao longo do tempo. Então o Espiritismo tem como uma de suas missões colocar esses ensinamentos de Jesus ao alcance de todos. Por isso que a proposta de evangelização da doutrina espírita contempla, em primeiro lugar, o estudo do Espiritismo em todos os seus aspectos, inclusive no aspecto científico, inclusive no aspecto filosófico, para que a gente, com base nesses ensinamentos do Evangelho, aliás, com base nesses ensinamentos da doutrina espírita, possamos compreender efetivamente os ensinamentos contidos no Evangelho à luz do que estudamos com o Espiritismo. E, em terceiro lugar, a colocação em prática daquilo que estudamos, o que é fundamental em relação ao processo de evangelização. Até mesmo porque, quando nós nos propomos a evangelizar na família, os nossos filhos, os nossos netos, aquelas pessoas que estão ao nosso lado
e que foram colocados pela providência divina sob a nossa responsabilidade, nós, a fim de que possamos ensinar com propriedade, precisamos estar comprometidos com a prática daquilo que nós efetivamente estamos nos propondo a ensinar. Então a evangelização, de acordo com o que o Espiritismo nos coloca, é uma proposta educacional. Nesse sentido, a educação é vista como sendo atividade através da qual formamos e aprimoramos o caráter. Allan Kardec se preocupou muito com isso, até mesmo porque Allan Kardec, vocês sabem, era professor. E não era um professor qualquer. Kardec era pedagogo de primeira grandeza na sua época. Era um pedagogo muito importante naquele momento histórico em que ele estava inserido. E como pedagogo, Kardec se preocupou muito ao longo da sua vida com a educação integral do ser humano, mesmo antes de se dedicar aos fenômenos espíritas. Porque Kardec escreveu várias obras educacionais antes de se dedicar ao estudo do Espiritismo. E nessas obras educacionais que ele publicou antes de se dedicar ao estudo dos fenômenos mediúnicos e antes de organizar a doutrina espírita, já está presente a sua preocupação com relação à questão da educação do ser humano de modo integral. Kardec propõe naquela época algo que naquele momento era revolucionário, e propõe como pedagogo, não como espírita, a ideia de que nós não podemos ficar única e exclusivamente na instrução, que é repassar informações. Precisamos trabalhar no sentido de efetivamente formarmos e aprimorarmos o caráter das crianças e dos jovens. E isso só pode ser feito através de uma educação moral. Uma educação voltada para os valores, e no caso que propõe o Espiritismo, com base nos valores que estão presentes no Evangelho. Através da evangelização, portanto, nós educamos os sentimentos, iluminamos o intelecto, até porque já desenvolvemos muito ao longo do tempo o intelecto. A nossa inteligência, basta vermos os recursos tecnológicos que hoje nós possuímos. Alguns deles estamos usando aqui, neste momento. Recursos tecnológicos extremamente avançados que mostram o quanto o nosso intelecto já está desenvolvido. No entanto, precisamos iluminar esse intelecto, desenvolvermos o verdadeiro senso de fraternidade e adquirirmos virtudes, pondo-as em prática. Esta é a proposta da evangelização. O adquirir as virtudes, desenvolver as virtudes, iluminar o intelecto e colocar em prática aquilo que aprendemos. Portanto, quando nós falamos em evangelização, não estamos tratando de um processo meramente instrucional. Ou seja, não basta instruir. Educar é muito mais do que instruir. Instruir é meramente repassar informações. Trata-se a educação, a proposta educacional da evangelização, de algo muito mais profundo, que é capaz de tocar corações e efetivamente transformar pessoas. No processo de evangelização, a pessoa deve compreender o que estuda. Daí a importância do estudo do Evangelho, no contexto do Espiritismo, estar conectado com o estudo do Espiritismo nos seus outros aspectos, para que o indivíduo efetivamente compreenda o que está sendo estudado, para que o indivíduo aceite a importância desses ensinamentos e, aceitando a importância desses ensinamentos, possa transformar-se internamente, habituando-se a colocar em prática tudo que aprendeu e cooperando para transformar o mundo em que vivemos. Então vai muito além, como eu disse há pouco, de simplesmente contar histórias bíblicas. Muitos de vocês aqui
devem ter passado pelas aulas de catequese. Não passaram? Eu fiz catequese quando jovem. E uma das coisas que me surgia, sem com isso querermos criticar as outras religiões, mas fazermos aquilo que Kardec o tempo inteiro faz, porque o Espiritismo é filosofia também. Compararmos o Espiritismo com as outras propostas filosóficas e religiosas, com a finalidade de efetivamente compreendermos a proposta da doutrina espírita. É isso que Kardec faz, por exemplo, na Revista Espírita, em muitos momentos, e é isso que Kardec também faz no livro que é o Espiritismo. O diálogo do Espiritismo em relação às outras doutrinas. É isso que eu me proponho fazer aqui agora, nesse momento, falando da catequese. Não é criticar as outras religiões. Fizeram muitos de vocês a catequese? Eu fiz. E o que mais me passava pela cabeça era justamente isso. O que será que quer dizer essa história? As coisas muitas vezes eram apresentadas de modo absolutamente desconectado da realidade. Histórias muito bonitas, histórias muito interessantes, histórias que em determinado momento não faziam sentido para mim, que não compreendia nem sequer o contexto no qual elas estavam sendo trabalhadas. Histórias. Ficava nisso. A evangelização não pode ficar nisso. A evangelização, a proposta de evangelização da doutrina espírita é muito mais do que isso, porque ela visa efetivamente ser um instrumento de transformação das pessoas. O indivíduo, para isso, precisa compreender o sentido do que ele está estudando. Ele precisa aceitar, e aceitar é algo que somente acontece quando o indivíduo compreende. Compreendendo e aceitando, ele precisa colocar isso em prática em si e no mundo. Porque uma das coisas mais importantes que eu vejo, nós vamos ver mais adiante uma citação da Cecília Rocha a esse respeito, é a questão do engajamento. O espírita deve ser alguém engajado no mundo no qual ele está presente. Alguém que luta para transformar a si, mas que também dá a sua contribuição para transformar o mundo em um local melhor para ele viver e para os outros viverem, sobretudo para as gerações que virão depois. Tudo isso, portanto, está contemplado na proposta de evangelização da doutrina espírita. Sendo assim, trata-se de um processo para a vida toda. Não há formação em evangelização. Ou seja, nós, quando participamos da evangelização na casa espírita e depois nos desconectamos daquele grupo, participamos quando éramos crianças, quando jovens, nós não estamos formados, ninguém está formado. É um processo que o indivíduo tem de desenvolver a vida toda. O processo de evangelização em relação a si, o processo de evangelização em relação aos outros. O espírito, então, precisa compreender que terá de dedicar a vida a esse processo. Até porque nós estamos aqui justamente para isso. Nós reencarnamos com o objetivo de nos aprimorarmos intelectualmente e moralmente, como eu falei no início. Intelectualmente nos aprimoramos pelo estudo das coisas do mundo. Moralmente nos aprimoramos pelo estudo da proposta de conduta que está contida no Evangelho e pela sua prática. E isso é algo que deveremos colocar em prática no decorrer da vida. Isso deve se dar, portanto, em relação a si mesmo, em relação às pessoas que são colocadas sob a sua dependência e no âmbito social. Portanto, a evangelização engloba, a proposta de evangelização da doutrina espírita engloba a autoevangelização. Não é porque nós temos a missão de evangelizar na casa espírita, não é porque nós temos a missão de evangelizar nas nossas famílias, aqueles que estão sob a nossa dependência, como os filhos, os netos, os afilhados, os sobrinhos,
que nós não precisamos também nos auto-evangelizar. Porque tentar evangelizar os outros sem estar comprometido com a própria auto-evangelização é hipocrisia. E nós não podemos cair nesse erro. Ninguém está formado nisso. Consequentemente, nós só podemos nos lançar a esta proposta se nós efetivamente estamos empenhados na nossa própria evangelização. A evangelização, então, do si, a auto-evangelização, a evangelização na família, que é o tema central desta minha fala desta manhã e do nosso seminário aqui no dia de hoje, porque as famílias não são formadas ao acaso. Nós que somos espíritas sabemos disso. Mesmo que não sejam famílias biológicas, elas não se formam ao acaso, porque muitos pais têm filhos adotivos. Mesmo nestes casos, não há acaso. As coisas vão se desenvolver como precisam se desenvolver para a nossa evolução espiritual. Então, se as famílias não se formam ao acaso, nós temos uma responsabilidade em relação àquelas pessoas que são colocadas sob a nossa dependência. No Livro dos Espíritos, Kardec dedica várias questões à análise deste ponto. O processo de formação familiar, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos. E depois, obviamente, mais tarde, dos filhos em relação aos pais. Em razão dessa responsabilidade, surge, portanto, a questão da evangelização na família, que tanto quanto no centro espírita não pode estar desconectada da realidade. Ou seja, como veremos mais adiante, é preciso que, para podermos efetivamente evangelizar os filhos, que estejamos empenhados na nossa própria evangelização e que pelo exemplo possamos tocá-los, porque o exemplo, sobretudo, o que mais convence. A teoria desconectada da prática, a teoria desconectada do exemplo vivo, ela não funciona. Aliás, ela às vezes produz o efeito contrário. Quando as crianças e os jovens percebem que nós dizemos uma coisa e fazemos outra, eles não só se desinteressam do que nós dizemos, como muitas vezes se revoltam em relação ao que dizemos. E aí a proposta se esgota, se esvai e não vai para frente. Mas também há uma outra questão com a evangelização que é muito importante, embora o tema central esteja relacionado à família: a evangelização nos círculos sociais. O espírita deve ser alguém comprometido em evangelizar sempre, o que não quer dizer que vai andar por aí pregando, mas vai andar por aí exemplificando, porque através do exemplo nós chamamos a atenção das pessoas. E as pessoas, prestando atenção na nossa conduta, procuram saber por que fulano e a fulana agem assim tão bem. Porque são espíritas. Então o espiritismo deve de fato ser alguma coisa boa e positiva, e se interessem pelo estudo da doutrina. Então evangelizar em todos os círculos sociais, na rua, no trabalho, nas relações que estabelecemos com as outras pessoas, não pela pregação, nos tornando inclusive chatos, como muita gente se torna, querendo incutir nos outros as nossas ideias, mas sobretudo pelo exemplo de conduta no dia a dia, baseada no Evangelho. Quando nós assumimos uma conduta no dia a dia baseada no Evangelho, não precisamos fazer propaganda disso pela fala, porque os nossos atos estarão servindo como meio de levarmos a proposta espírita a outras pessoas. Em relação especificamente às famílias, especificamente em relação à infância e à juventude, Kardec interroga os espíritos
sobre essa fase da vida, a infância e a juventude. Nas questões 383 e 385 de O Livro dos Espíritos, fica clara a importância da infância e da adolescência no processo educacional. Porque neste período, o espírito reencarnado, ele tem já uma trajetória. As crianças não são anjinhos, por mais que possa parecer, são espíritos tão velhos quanto nós. Os espíritos reencarnados têm uma trajetória, e neste momento da sua reencarnação, a infância e sobretudo também na adolescência, mostram-se mais sensíveis a receber influências do meio externo, influências negativas e influências positivas. Obviamente que as influências das quais estamos tratando aqui são positivas, mas as crianças e jovens, por mais que a gente cuide e se empenhe, também receberão influências negativas do mundo lá fora. É inevitável. No entanto, as influências positivas, através dos ensinamentos do Evangelho em casa e da prática disso no cotidiano, precisam ser mais presentes. Kardec, inclusive, indaga sobre o porquê daquela transformação que acontece na adolescência em muitos casos. Uma transformação grande que muitas pessoas apresentam na adolescência. E os espíritos respondem que nestes casos é o espírito se mostrando tal qual é, mostrando as suas tendências negativas do passado. No entanto, todos nós temos tendências negativas do passado, mas também temos tendências positivas que trazemos conosco. Aos pais compete a missão de observar essas tendências dos filhos, as positivas para dinamizá-las e auxiliar o espírito a aprimorá-las, e as negativas para podar, fazendo todos os esforços nesse sentido. Mas no Livro dos Espíritos nós encontramos uma colocação muito importante a esse respeito. Diz lá que infelizmente muitos pais se preocupam mais com os galhos das árvores do jardim de casa do que com o caráter dos filhos. Se preocupam mais em endireitar os galhos das árvores do jardim de casa do que em endireitar o caráter dos filhos. Muitos pais, inclusive, tapam o sol com a peneira, o que é um erro muito grave. Quem é professor sabe disso porque convive com isso, com muitos pais e muitas crianças e adolescentes. Os pais normalmente estão muito mais à vontade para ver os defeitos do filho dos outros do que para ver os defeitos dos seus próprios filhos. E esse exercício precisa ser feito, por mais que ele seja dolorido, a fim de que a gente possa contribuir para a sua educação. Então, o Livro dos Espíritos, Kardec também nos fala sobre a necessidade da educação moral no processo de formação do caráter. Há um texto muito interessante de Kardec no Livro dos Espíritos abordando essa questão da educação moral. Mas vejam o que Kardec fala com propriedade, é um comentário dele, não é uma resposta dos Espíritos. Com propriedade por ser ele pedagogo. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então vai muito além dos livros, vai muito além de simplesmente lermos ou recitarmos histórias. São importantes? São, mas é necessário conectar isso com a prática, porque de nada adianta o indivíduo ser forçado na infância e juventude a fazer determinadas leituras se ele não compreende a aplicação prática daquilo e se, sobretudo, ele não vê os próprios pais empenhados em colocar em prática os ensinamentos morais contidos nas histórias que são lidas, que são recitadas. Portanto,
Nós não podemos confundir evangelização com doutrinação. São coisas diferentes. Emmanuel, de modo muito sábio, nos diz o seguinte: observem a colocação de Emmanuel. Para doutrinar, basta os conhecimentos intelectuais do Espiritismo. Basta conhecer a doutrina. Qualquer um que conhece a doutrina pode doutrinar. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira, na doutrinação, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com Cristo. Então é algo que relaciona o conhecimento com o sentimento, que relaciona a teoria com a prática. Muitos de vocês já devem ter assistido o filme que ainda está em cartaz no cinema sobre a vida do Divaldo. Há uma cena ali que, num outro sentido, isso aqui é mostrado. Num outro sentido, que é num outro âmbito. Há uma cena no filme de uma doutrinação mediúnica, como nós dizemos popularmente. Prestaram atenção nessa cena, quem assistiu o filme? Porque há ali um indivíduo tentando doutrinar um espírito obsessor, com todo o conhecimento que tem, porque leu vários livros, conhece o espiritismo e está aí empenhado na tarefa de doutrinar aquele espírito, e ele não consegue absolutamente nada. Num segundo momento vem uma outra senhora analfabeta, que nunca havia lido nada, porque obviamente não tinha como ler, analfabeta. E ela, colocando ali amor, aliando o que está falando com o que de fato ela pratica no seu dia a dia, ela efetivamente consegue evangelizar. Ali está colocado o que Emmanuel está querendo dizer aqui, a diferença entre doutrinar e evangelizar. Não basta conhecer, é preciso sentir, é preciso praticar, é preciso tocar o coração do outro. É óbvio que para isso o conhecimento é necessário, mas vai além do conhecimento. Seguindo, tanto na família quanto na casa espírita, a evangelização deve ser o processo através do qual o indivíduo constrói virtudes em si e auxilia o outro a construir virtudes em si, compreendendo a importância dessas virtudes e o seu alcance, do ponto de vista teórico, e colocando em prática em todos os círculos da sua vida. Ali, naquela cena, quem não assistiu o filme, quando assistir, preste atenção na cena. Uma das coisas que o Espírito coloca para o doutrinador é justamente isso: tu não vive aquilo que tu estás querendo me ensinar, tu não vive isso. São palavras na tua boca, única e exclusivamente palavras. Eu não vou acreditar em algo que tu estás me dizendo, porque eu sei que tudo o que tu estás dizendo, tu não faz, não há sentido algum. Então, no processo de evangelização em casa, é a mesma coisa. Se nós não estamos empenhados, não mostramos o lado prático através do exemplo, as coisas não funcionam. Então, temos que ter um cuidado muito grande em relação à nossa atitude quando nos propomos a evangelizar. Seja na casa espírita, que também é uma extensão da nossa família. O norte aqui do nosso seminário é a questão familiar, mas a casa espírita também deve ser uma extensão da nossa família. Seja em casa, para não assumirmos uma atitude que nós consideramos uma atitude improdutiva em relação àquele que se propõe a doutrinar. Quando nós pensamos em Jesus doutrinando ou evangelizando, como é que nós o imaginamos? Eu trouxe aqui duas cenas para nós refletirmos. Quando imaginamos Jesus ensinando lá na época em que viveu, como é que nós imaginamos a cena? É assim?
É assim? Não, né? No entanto, muitas vezes nós transformamos as casas espíritas no que está aí. E nos colocamos em casa na posição que Jesus está colocado aí. Veja que não é a disposição do ambiente o que importa, é a atitude. Porque inclusive nós estamos hoje colocados assim nessa disposição. Não é a disposição do ambiente, não é o fato de ter classes e as pessoas estarem sentadas em classe em fila. É a atitude. Jesus está ali com uma atitude que não é tocante. Ele está numa posição, numa maneira de se expressar, embora não tenha som, seja só uma imagem, que nós vemos claramente que não está sendo capaz de tocar ninguém. Vocês vejam ali que os apóstolos estão inclusive totalmente dispersos. Alguns estão inclusive bagunçando, como muitos alunos ficam bagunçando em sala de aula, porque o professor não consegue tocá-los. É assim que nós imaginamos Jesus evangelizando? Não. Então não é assim que devemos agir. Quando imaginamos Jesus evangelizando, é assim, não é? Observe que a atitude é completamente diferente. É algo acolhedor, é algo tocante, é algo envolvente, que efetivamente transparece a sua autoridade moral em relação àquilo que está se propondo a ensinar. Então a evangelização, ela efetivamente só pode ocorrer de modo prático quando nós tocamos o outro, não só do ponto de vista do intelecto, da razão, mas também do ponto de vista dos sentimentos. Aliás, de acordo com os mais modernos, com as mais modernas teorias pedagógicas da atualidade, o conhecimento, ele não é propriamente transmitido, o conhecimento é construído. E aí, nós que nos propomos a evangelizar, seja em casa ou no centro espírita, precisamos minimamente conhecer isso. Antigamente era corrente essa ideia entre os estudiosos da pedagogia, que o conhecimento pode ser transmitido. Hoje se sabe, através das mais modernas pesquisas na área da pedagogia, da didática, que o conhecimento é algo que se constrói. Nós podemos transmitir informações que podem servir de base para a construção do conhecimento. Mas o conhecimento é algo que se constrói efetivamente. Por mais conhecimento que eu tenha, o máximo que eu posso fazer é transmitir isso para alguém. Mas esse alguém, com base nas informações que recebe, precisa construir dentro de si o conhecimento para si mesmo. E isso somente acontece quando nós conectamos a questão da inteligência com a questão das emoções. As informações, portanto, devem ser transmitidas de uma forma tocante. E quem as transmite deve também apresentar o seu lado prático, ou seja, ao mesmo tempo em que buscamos transmitir aquilo que conhecemos em relação à doutrina e em relação ao Evangelho, precisamos conectar isso com a realidade. Porque os jovens, as crianças, precisam efetivamente, para construir o conhecimento, conectar as informações com o mundo real. As informações apresentadas precisam estar conectadas com o mundo real, com a prática do dia a dia, para que efetivamente o conhecimento possa se construir. Depois vou apresentar aqui um exemplo para que fique mais claro. Ou seja, não pode ser apenas teoria, é necessário praticar, é necessário estimular a prática, porque às vezes a evangelização pode parecer, para muitas crianças e jovens, quando nós colocamos os ensinamentos do Evangelho, como algo muito distante, como algo que pode ser colocado em prática apenas esporadicamente. Não. O Evangelho, em suas lições, pode e deve ser colocado em prática a todo momento, no dia a dia.
nas pequenas coisas. Então as lições do Evangelho não podem se transformar em letra morta, seja em casa ou no centro espírita. Elas devem ser transformadas em ação no dia a dia. Deve-se, nos diz Cecília Rocha, que foi, todos nós sabemos, uma grande batalhadora pela evangelização nas casas espíritas e pelo compromisso dos espíritas em se tornarem sempre evangelizadores, porque o espírita deve ser sempre evangelizador. Evangelizador não é somente aquele que está na casa espírita trabalhando com evangelização. Em todos os momentos, como eu disse no início, o espírita tem que ser o evangelizador. O que nos diz a Cecília Rocha? Deve-se oferecer ao evangelizando a oportunidade de perceber-se como um ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação do seu meio, rumo a toda a perfeição de que é suscetível. É uma citação, do meu ponto de vista, brilhante da Cecília Rocha, porque ela coloca aí tudo aquilo que de fato é necessário em relação à questão da evangelização. Vejam, dar a oportunidade ao indivíduo de se compreender como um ser integral. O Espiritismo nos ensina isso. Somos seres efetivamente espirituais, mas que temos uma natureza física, pelo fato de estarmos reencarnados. Somos também um ser social, porque nos relacionamos uns com os outros, ou seja, a evangelização deve trabalhar tudo isso, para que o indivíduo compreenda efetivamente o seu papel, torne-se alguém crítico, e hoje em dia parece que se tornou um pouco difícil para as pessoas compreenderem o que é ser uma pessoa crítica. Uma pessoa crítica é aquela que a doutrina espírita inclusive nos ensina a ser, uma pessoa que não aceita tudo da maneira como lhe é apresentado, sem que o indivíduo raciocine, pense e conclua que aquilo de fato tem que ser assim. Porque a proposta da doutrina espírita é da fé raciocinada. E a fé raciocinada é justamente uma fé crítica, não porque critica tudo, mas porque só aceita aquilo que passa pelo crivo da razão, consciente do seu papel participativo. Um indivíduo que se torna efetivamente um cidadão. Cidadão é sujeito de direitos e obrigações. A evangelização também vai trabalhar isso, para que o indivíduo compreenda que ele, como cidadão, é um sujeito de direitos e obrigações. Porque ser cidadão não é só ter direitos, é ter também obrigações no mundo social no qual nós participamos. Também há aqui uma outra citação muito interessante do Viana de Carvalho, onde ele nos diz o seguinte: a evangelização espírita infanto-juvenil cabe a indeclinável tarefa educacional de preparar os futuros cidadãos desde cedo, habilitando-os como as sublimes ferramentas do conhecimento e do amor. Vejam a conexão entre o intelectual, o moral, o intelecto e os sentimentos, para o desempenho dos compromissos que lhes cumprirá atender, edificando a nova sociedade do amanhã. Aí volta a aparecer novamente a questão da cidadania, do indivíduo entendido como sujeito de direitos e obrigações na sociedade na qual ele está inserido, e também o compromisso do indivíduo evangelizado com a construção de uma sociedade melhor. Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer, até mesmo no movimento espírita, que o espírita deve fazer a sua reforma íntima, deve se concentrar na sua reforma íntima, e o resto é o resto. Não. É concentrar-se na sua reforma íntima e estar empenhado na transformação do mundo, para tornar esse mundo um lugar melhor. Então eu trago aqui um exemplo de um tema para a evangelização, a questão do respeito ao meio ambiente, que no primeiro momento pode parecer assim, mas o que isso tem a ver com a evangelização? Podemos trabalhar esse tema na evangelização em casa, no centro espírita, com fundamentação
em primeiro lugar, no conhecimento doutrinário. Nós sabemos que no Livro dos Espíritos, Kardec dedica toda uma parte à lei de conservação e destruição, onde os Espíritos nos dizem textualmente, em respostas a Kardec no Livro dos Espíritos, que nós só temos o direito de destruir na medida das nossas necessidades, que nós precisamos respeitar o meio no qual estamos inseridos. Nós não podemos permitir que a nossa ganância, que o egoísmo nos tornem capazes de comprometer os recursos do mundo que nos recebeu para as gerações futuras que virão depois de nós. Encontramos também fundamentação no conhecimento científico atual, porque a proposta de Kardec sempre foi a de que o Espiritismo pudesse dialogar com a ciência do mundo, porque o Espiritismo é também ciência, tem um aspecto científico, e a esse respeito a doutrina espírita precisa dialogar com as outras áreas do conhecimento científico, e com base no conhecimento científico atual nós sabemos que esse é um dos principais problemas que o mundo enfrenta: a degradação dos recursos naturais, dos quais nós precisamos para evoluirmos, porque estamos reencarnados, e recursos que as gerações futuras também necessitarão, com base no Evangelho e na ideia de amor ao próximo, na ideia de respeito ao próximo, de amor a Deus sobre todas as coisas, e Deus está presente na natureza. Nós encontramos fundamentação para trabalharmos isso em casa e no centro espírita. Mas não adianta, vejam só, conectando com o que eu disse antes, nós simplesmente em casa ou no centro espírita passarmos aquele documentário muito famoso que tem, onde o André Trigueiro faz toda uma análise em relação à questão da sustentabilidade, acharmos aquilo tudo algo muito interessante, acharmos preocupante a ideia que muitos cientistas estão levantando, que até 2050 haverá mais plástico no oceano do que peixes, nos assombrarmos com isso, acharmos isso uma coisa tão interessante e tão assombrosa, e não mudarmos nada em relação à nossa conduta, em relação à forma como nós agimos. O que estamos fazendo para revertermos isso em casa? O que estamos fazendo para revertermos isso no dia a dia, no nosso contato com as coisas do mundo, com o lixo que nós produzimos? Ontem mesmo eu estava vendo uma pessoa no Facebook ridicularizando a ideia de que tem muita gente que acha que se não colocou o papelzinho da bala ou o toco de cigarro na rua, vai resolver o problema do meio ambiente com isso. As pessoas não se dão conta que nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Vocês já imaginaram se cada um, todos os dias, chupar uma bala e colocar o papelzinho no chão? Onde vai dar? A noção de coletividade nós encontramos no Livro dos Espíritos, nós encontramos no Evangelho. A noção de coletividade que está expressa no Livro dos Espíritos e que está expressa também no Evangelho faz com que a gente perceba que as nossas ações individuais pequenininhas, desse tamanho, repercutem no todo. Repercutem no todo. Às vezes em coisas muito pequenas. Porque, volto a dizer, não adianta nós assistirmos um documentário do Trigueiro, lermos o livro dele sobre a sustentabilidade do Espiritismo, acharmos tudo interessante e continuarmos agindo sempre da mesma forma. As pessoas acham graça de mim lá em Pedro Osório, porque às vezes eu vou na farmácia, e a farmácia é na quadra da minha casa. Compro algum remédio e então eles já sabem, não quer sacola, né, professor? Não quer sacola. Porque é na quadra da minha casa. Para que eu vou pegar uma sacola para colocar uma caixinha de remédio e caminhar meia quadra até minha casa e ter que descartar a sacolinha? Ontem eu vi no Facebook alguém ridicularizando situações como essa. Isso não adianta nada. Isso não resolve nada. Mas nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. São pequenas ações isoladamente que no todo se tornarão representativas. Isso é Evangelho puro. Isso tem tudo a ver com o Evangelho, com a proposta do Evangelho. Então, para efetivamente
efetivamente evangelizarmos, nos propomos a evangelização, é necessário essa conexão. Então, para encerrar, duas reflexões aqui, uma de Viana de Carvalho e outra de Guilherme Ribeiro. Viana de Carvalho, espírito que auxilia Divaldo Franco em muitas das suas palestras mundo afora, e Guilherme Ribeiro, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Educar uma criança e um jovem à luz do Espiritismo é semear luz pelos caminhos do futuro. Agora, para efetivamente nos propormos a fazer isso, precisamos estar empenhados no sentido de nós mesmos nos transformarmos em luz. Não que a gente vai conseguir de uma hora para outra, mas estarmos empenhados nisso. E por último, Guilherme Ribeiro, é imperioso se reconheça na evangelização das almas tarefa da mais alta expressão na atualidade da doutrina espírita. Vejam, tarefa da mais alta expressão na doutrina espírita. Portanto, estudar, nos reunirmos, participarmos de congressos, de seminários, lermos dezenas de livros, assistirmos documentários, participarmos de grupos de estudo aqui, lá e acolá, tudo isso é muito importante e também necessário, mas é preciso colocar em prática, é preciso efetivamente evangelizar-se e auxiliar no processo de evangelização dos outros. Do contrário, estará tudo sendo letra morta. E nós sabemos que não seremos cobrados pela nossa própria consciência em decorrência daquilo que nós sabemos, mas sim em decorrência daquilo que fizemos com o que sabemos. Espero ter contribuído de alguma forma. Obrigado, fico à disposição para mim. Temos alguns minutos. Se os presentes quiserem fazer alguma pergunta dentro da temática do tema que nos apresentou o nosso amigo Marcelo Gil, pode ficar à vontade, eu levo o microfone até vocês. É só levantar a mão. Quando a gente fica em silêncio, a gente entendeu toda a palestra. Isso é bom, isso é positivo, né? Alguma pergunta? Não fique constrangido. O microfone não dá choque. Alguém quer fazer um questionamento dentro da temática que nos apresentou o professor Marcelo? Lá ao fundo lá. Vamos lá com essa irmã. Bom dia, irmã. Seja bem-vinda. A alegria está contigo. Dá um beijo. Tudo bom? Então, assim, ó. Estavas, durante a tua explicação, tu falou que no período da adolescência há uma grande transformação. Então, eu gostaria que tu falasse mais um pouquinho sobre essa transformação na adolescência. O que motiva e a depressão e outros problemas mais que nós sabemos que surgem. Obrigada. Certo. Nós sabemos que nesse período da adolescência, muitas coisas entram em jogo, a fim de que esse processo de transformação ele aconteça. Por isso que Kardec faz as indagações que faz no Livro dos Espíritos a esse respeito. Então nós temos aí, em primeiro lugar, um processo de amadurecimento do sistema nervoso, que proporciona ao espírito condições de se manifestar mais intensamente, tal qual ele efetivamente é, nas suas características primárias de espírito. Nós temos a questão hormonal, que neste momento aí também opera-se no sistema hormonal uma verdadeira transformação, de modo que o adolescente começa a experimentar naquele instante a ação de vários hormônios. E nós temos algo também muito importante, que é o fato de que, neste período em geral,
os jovens começam a expandir o contato com outros jovens no mundo lá fora de uma maneira um pouco mais livre, vamos assim dizer, porque até uma determinada idade, normalmente os pais controlam mais essa convivência, a saída, o convívio com os outros, e na adolescência, normalmente os jovens começam a se relacionar com um número maior de pessoas, começam a experimentar outras coisas no mundo lá fora, e isso tudo contribui para que essas mudanças aconteçam. Consequentemente, é uma época em que se deve redobrar a vigilância em relação a isso. Até mesmo porque nós sabemos que a glândula pineal, que André Luiz nos fala ter uma relação muito grande com a mediunidade, ela também, neste momento da adolescência, ela apresenta um processo mais intenso, vamos assim dizer, de presença na vida do indivíduo. E é através da glândula pineal que nós expandimos a conexão com o mundo espiritual. Então, o adolescente, além de ter que passar a conviver com mudanças em relação ao seu corpo, com mudanças em relação à questão hormonal, com mudanças nas relações no mundo lá fora, com mudanças em relação à questão do lidar com as coisas do mundo lá fora, tem também que passar a lidar com a percepção maior, embora seja inconsciente, das questões espirituais. Então, quem trabalha no atendimento fraterno, e eu trabalho há muitos anos no atendimento fraterno, a gente sabe disso. A gente atende muitos jovens e nas falas a gente percebe claramente isso. As influências espirituais, elas se intensificam muito neste momento. E muita gente não entende o que está se passando consigo. E em razão dessas influências espirituais, que são algumas positivas e outras tantas negativas, o indivíduo muitas vezes se desestrutura. E os processos depressivos acabam se instaurando, levando muitos jovens ao suicídio. Então veja que é uma série de questões que se somam nesta fase da vida, que é justamente uma fase considerada das mais delicadas. Porque não só o espírito naquele momento está mais intensamente se mostrando tal qual ele é, com as suas características predominantes que ele traz de vidas anteriores, como tem essa outra série de circunstâncias que se somam naquele instante. A questão hormonal nós sabemos que é muito importante, porque o jovem passa a experimentar uma série de sensações novas a partir desse instante em relação aos hormônios. E se soma a isso a questão espiritual, que é determinante, das influências espirituais, que se intensificam muito nessa fase. De modo que muitas pessoas não sabem lidar com isso. Cada vez maior o número de pessoas jovens com depressão. Podem observar isso. E nós notamos claramente uma correlação disso com a questão da percepção espiritual. Porque nós sabemos que a mediunidade também evolui com o tempo. Ou seja, tudo evolui, tudo progride. A questão da mediunidade também vem evoluindo ao longo do tempo. Então, cada vez mais, as pessoas estão reencarnando com essa antena, vamos assim dizer, com a capacidade cada vez maior de conexão com o mundo espiritual. E muita gente não sabe como lidar com isso. A mediunidade está cada vez mais sensível nas gerações dos jovens de agora e do futuro. Porque como tudo se aprimora, essa capacidade de nos conectarmos com o mundo espiritual também vem se aprimorando. De modo que cada vez mais médiuns naturais, vamos assim dizer, entre aspas, nós temos no mundo. E muita gente não sabe lidar com isso. Daí a importância do Espiritismo, que veio ao mundo no momento certo, justamente para nos ensinar a lidar com isso, porque os Espíritos sabiam que isso iria acontecer nos anos que nós estamos vivendo. Mais alguma questão? O tempo, estamos no momento do tempo.